5 lições de music business que a gente aprende assistindo o documentário do Bon Jovi, Thank You, Good Night, disponível na Star Plus. Bom, esse aqui não é um vídeo patrocinado pela Star Plus, mas eu recomendo fortemente que você, que é artista, que é músico, assista esse documentário, porque é uma aula de music business, é uma aula de como lidar com a música profissionalmente, vindo de um cara que é um professor, Jon Bon Jovi. Bom, vamos lá. A primeira lição que a gente aprende é a seguinte: alinhe a sua expectativa com aquilo que você é capaz de entregar. Fica muito visível no documentário a entrega do Jon Bon Jovi para a realização do sonho dele de fazer música e não apenas de viver de música, mas de ser famoso no mundo inteiro, de conquistar o mundo com a sua canção, com a sua carreira. Em um dado momento ele diz que ele fala para os pais: olha, eu não quero fazer nada a não ser música. E os pais, vendo o comprometimento dele, como é que ele estava se inclinando profissionalmente para aquilo, inclusive relevaram, apoiaram ele, dizendo: bom, se é isso que você quer fazer profissionalmente, então faça. Então ele não se dividiu. E quando você se entrega 100% para alguma coisa, certamente você está na frente de quem está se entregando 10%, 20%, 30%. Uma coisa que acontece hoje muito no mundo independente, no mundo dos artistas independentes, é o artista dividir a sua vida com tantas coisas e deixar ali os 10%, os 5% para a música. Só que ele espera que esses 10% se tornem os 100%, levem ele ao estrelato. E olha, isso não vai acontecer. Não tem nada de errado o artista dedicar 10%, 15%, é o que ele pode, é o que ele está propenso a fazer, é o que está dentro dele, mas ele tem que alinhar a expectativa dele à entrega que ele está realizando. Se você está entregando 10%, você não vai querer almejar os 100% que os grandes conseguem. Isso é muito importante, alinhar a expectativa ao que você entrega, porque muita gente não faz isso. E no final, alcança aquilo que está entregando, pensando que poderia alcançar mais e se frustra. Então, é importante a gente ver como isso foi decisivo para que o Bon Jovi se tornasse quem ele é. Se ele não se dedicasse 100% à música, ele não ia ter as ideias que ele teve, ele não ia ter capacidade de tentar tantas coisas diferentes até acertar onde ele de fato deveria acertar. E isso num curto espaço de tempo, com intensidade. Quanto maior a tua disponibilidade, maior a tua intensidade, menor o tempo para você chegar aonde você quer chegar. Isso ficou visto nesse documentário. Segundo ponto: quem quer faz acontecer e não fica esperando, não depende de ninguém. Falei aqui do quanto Bon Jovi se dedicou 100% a tornar a carreira dele real, e ele tentou muito, fez várias tentativas, participou de várias bandas até se enfurnar dentro de um estúdio, do estúdio do seu primo. Só que era um estúdio que gravava muita gente famosa, muitos artistas grandes. E o Bon Jovi, ele era uma espécie de assistente ali, era um office boy do estúdio, um faz-tudo. Ele lavava, levava cafezinho para os artistas, estava ali para o que der e vier. Em contrapartida, ele tinha do estúdio a possibilidade de gravar as músicas que ele estava compondo. E ele fez isso usando, inclusive, músicos contratados, que eram contratados pelo estúdio. E numa dessas sessões, ele grava Runaway. Quando ele grava Runaway, ele tem aquele insight: cara, essa música aqui é a música que eu vou investir. Ele começa a fazer cópias da gravação e leva para todas as gravadoras, pensando que a música de fato ia estourar por causa das gravadoras. Todas as gravadoras disseram não para ele, e ele, frustrado, quase pensando em desistir. Afinal, a gente está falando aqui dos anos 80, onde você precisava de uma gravadora para acontecer. Ele não desiste e pensa: o que eu devo fazer para essa música estourar independente de gravadores? E vem na cabeça dele a imagem do DJ, a figura de um cara solitário, que era uma prática na época em rádios, você ter o chamado DJ, o cara que representava a escolha da audiência, que conversava com o público na rádio, tocava músicas. A figura do DJ dos anos 80 era essa. Ele lembra que tinha uma rádio chamada WPP, que estava começando na época, mas tinha uma grande amplitude, tinha um grande alcance ali em New Jersey, em Nova Jersey. E ele vai até essa rádio, que não tinha nem recepcionista, segundo ele, vai, fala com a recepcionista e chega até o DJ, que se chamava Chip Hobart.
E ele conversa com ele, olha, eu tenho essa música aqui, o Chip ouve a música e diz, cara, essa aqui é uma música de sucesso. E ele fala, eu sei, tô tentando fazer isso chegar às gravadoras, mas ninguém quer me ouvir. Ele fala, vamos tocar. E começa a tocar e a música estoura no estado, daqui a pouco tá em todos os estados dos Estados Unidos, e todas as gravadoras que tinham negado voltam a querer conversar com o Bon Jovi, e ele escolhe a Polygram, Mercury Records, para poder fazer o lançamento do seu primeiro álbum. Quem quer faz acontecer, e muitas das vezes os artistas não tentaram tudo. Falta de repente alguma coisa, mas vem na cabeça aquele pensamento, cara, eu já fiz tanta coisa, vou tentar mais isso aqui, e de repente é aquilo ali que está faltando para dar certo. Será que se Bon Jovi não fizesse o que ele fez, ele teria virado? Certamente não, e ele fala isso. Ensinamento número 3, o que faz um artista é a sua base de fãs. E uma base de fãs, ela não nasce com um single, com um hit, mas de um catálogo de várias músicas de sucesso. E esse conceito fica visível nessa história que eu vou te contar. O Bon Jovi tinha gravado o primeiro álbum, como eu falei aqui, tinha Runaway, gravou o segundo álbum, que foi bem, mas não superou as expectativas da gravadora. Inclusive, eles receberam um aviso prévio da gravadora. Olha, se o terceiro não vier como deve vir, a gente vai dispensar vocês. E Bon Jovi lembrou disso. Cara, a gente tem um single, que é um hit single até hoje, depois de 2 álbuns. Vamos mudar um pouco o conceito do que a gente está trazendo em letras e visualmente para poder vender a música, né? O repertório total. E eles começaram a flertar com um compositor chamado Desmond Child, um cara que mudou totalmente a visão de composição da banda, trouxe uma visão de fora. Até então Bon Jovi era uma banda que falava das vivências ali da banda, do próprio John, nas ruas ali de Nova York, quando ele estava por Nova York, as noitadas, as festas. E Desmond traz uma visão de fora, de alguém que está olhando uma outra pessoa viver, né? Live on a Prayer, a história de uma outra pessoa. Você tem You Give Love a Bad Name também. Todas essas canções tinham uma visão de um terceiro ali, de um interlocutor ali por trás, o que muda totalmente o jogo. As temáticas tinham, claro, né, o amor como centro, mas de uma maneira muito mais inteligente. As músicas mudaram completamente e os grandes hits vieram. Um outro episódio que mostra essa mudança também no conceito da composição e do posicionamento da banda é a capa. Quando a gravadora vê a capa, que foi escolhida pelo empresário do Bon Jovi, o Magui, e na mesma hora diz, olha, vamos cancelar porque essa capa tá muito sensual. Era a foto de uma mulher, uma stripper, que usava ali uma roupa colada com um nome ali, Bon Jovi, no peito. Só que a gravadora esqueceu que esse álbum já tinha 500 mil cópias prensadas. Não tinha muito o que fazer, mas Bon Jovi levanta e diz, espera aí que eu tenho uma ideia aqui. Tenho uma ideia. E foi até o fotógrafo, o Mark Rice, e na frente do fotógrafo ele diz, olha, você tem um saco de lixo preto aí? Tem um borrifador de água também? Ele pega o saco de lixo preto, borrifa a água em cima e escreve com o dedo Slippery When Wet. E diz, tira uma foto agora porque essa é a capa do álbum e o resto é história. Perguntado por que ele fez isso, ele diz, cara, a gente queria focar no mais importante, que era a música. Eu não queria que nenhum atributo visual atraísse uma audiência distante do que a música é. Não quero que as pessoas venham até mim por causa do meu cabelo, por causa do meu visual, apesar de eu mostrar isso também. Mas nesse momento eu quero que a música fale mais alto. E a partir de Slippery When Wet, Bon Jovi ganha uma base de fãs fiel e passa a não mais abrir shows de ninguém, passa a ser headliner dos seus próprios shows, das suas próprias turnês. Ensinamento número 4, todo artista precisa gerir a sua própria carreira. Bon Jovi começa a entrar em atritos com seu empresário, que foi muito importante, inclusive, na sua carreira, o Doc McGhee. O Doc McGhee era o cara que conhecia todo mundo no show business americano e, de fato, abriu as portas para o Bon Jovi quando ele não era ninguém. Então, é importante dizer isso também. Mas chega um momento em que os interesses do artista começam a saltar aos olhos, né? Bon Jovi queria fazer muito mais do que música, queria ser um ator, já estava flertando com o cinema, estava fazendo filmes, estava implementando também a sua carreira solo. O empresário não gostou disso, o empresário batia de frente com os objetivos dele, dizendo, olha, você tem que cuidar só da sua banda, faz só o que você quer fazer com a sua banda. E ele via o nome dele de artista em cinema também como uma extensão da banda, onde ele estivesse fazendo um cinema, um filme, a banda estaria lá também. A visão de business para a banda estava muito ligada ao que ele ia fazer também solo,
o empresário não tinha essa visão e ele demitiu o Doc McGhee e abre a Bon Jovi Management. Ele coloca um CEO e passa então a ser o presidente da empresa. Agora a preocupação dele não era só fazer o desempenho artístico, ele tinha uma preocupação empresarial para gerir um negócio. Eles falam no documentário que a partir de então o dinheiro não deixou de entrar, porque o Bon Jovi era um baita gestor de negócio, sabia fechar os melhores acordos e tinha também ali um time de execução que fazia muito bem o trabalho. E eles iniciam turnês enormes, muito lucrativas. Conhecer negócio, conhecer business não é de hoje. Estou falando aqui de um caso de 1994, 93. Foi quando ele assumiu as rédeas da sua carreira. Então, é importante, não é algo atual. É algo que o artista já tem que nascer sabendo. E o quinto e último ponto é a visão de estágio de carreira. Existe uma visão de carreira que é você entender aonde você quer chegar, e existe a visão de estágio de carreira, que é a visão que o artista tem em diferentes momentos antes desses momentos chegar. É interessantíssimo ver o Bon Jovi relatando no documentário que ele, com 25 anos, ele sabia o que ele iria fazer quando chegasse aos 40. Inclusive, ele falou, eu sabia o que eu ia dizer quando chegasse aos 40 e quando chegasse aos 60. Isso é comprovado com vídeos, né? Quando a banda aparece ele com 20 anos e ele fala, quando eu tiver 40 anos eu vou estar assim, vou fazer aquilo. E é exatamente isso que acontecia. E ele tinha uma visão muito clara de como ele iria reagir com a idade frente à sua própria carreira. É algo muito raro, muito incomum, mas ele tinha isso, fica como aprendizado, né? Só tem isso quem se dá, quem se coloca 100% e enxerga a sua carreira acima de outras coisas, né? Muito legal, recomendo que você assista. E se você quiser se aprofundar, você viu aqui a capacidade do Bon Jovi de tornar um projeto de sucesso, porque ele sabia muito mais do que música. Ele teve que ter outras competências para poder virar sua carreira. E é o que você pode ter se fizer parte da Academia Palco Digital, a universidade do artista independente. Se você quer se capacitar para esse novo mercado, a academia é para você, link aqui embaixo para você fazer parte. Te vejo em breve, um abraço e tchau, tchau.